Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando o nosso assunto, né? Latitude e longitude, certo? Isso faz parte das coordenadas geográficas. Na verdade, as coordenadas geográficas são tiradas a partir da latitude e da longitude, tá certo? Então a gente vai entender agora de uma forma mais aprofundada. Por exemplo, nessa imagem a gente tem o planisfério, tá certo? Aqui é uma representação de todos os continentes, tá certo? América do Sul, América do Norte, África, Europa, Ásia, Oceania. Os oceanos, Oceano Índico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, né? O Brasil ele se encontra nessa mediação aqui. Mas aí o que é que a gente vai entender sobre latitude e longitude? A latitude, ela vem a partir do Equador, tá certo? Aqui, ó, que é a latitude zero, né? Contado em graus, a gente tem a latitude zero. Na latitude, a gente vai ter uma contagem em graus a partir do Equador, nesse sentido, daqui para baixo, tá certo? Do Equador para baixo e da linha do Equador para cima, né? Em graus. Isso na latitude. Para a longitude, a gente vai ter a contagem em graus a partir de Greenwich, tá certo? Já a partir dos meridianos, contando a longitude, a gente vai ter aqui o zero a partir de Greenwich, então a gente vai ter a longitude zero. Só que na longitude a gente vai contar até 180 e vai dar uma volta completa no globo, certo? Então vamos dar continuidade aqui. Aqui, ó, veja que a latitude e a longitude, elas formam, a partir do momento que se cruzam, elas formam diferentes pontos em todo o globo, em todo o planeta, tá certo? Ela vai formar diferentes pontos a partir do cruzamento dessas linhas. Antes da gente se aprofundar na questão da latitude e da longitude, a gente tem alguns conceitos para trabalhar, tá certo? A gente tem, ó, os mapas são representações da forma da Terra, suas localidades naturais ou criadas pelo homem. Essas representações aparecem de várias maneiras, tá certo? Então, os mapas, ele não tem só um tipo que ele está querendo dizer aqui. Além do mapa ser uma representação do planeta, isso é, o mapa não é o espaço real. Na verdade, ele é como uma fotografia, uma tentativa de capturar, né, de representar a forma da Terra, certo? Então a gente tem aqui, ó, essas representações aparecem de várias maneiras. Então a gente vai ter mapas que representam áreas pequenas e a gente vai ter mapas que representam grandes áreas. No caso do mapa mundi ou do planisfério, né, a gente tem uma representação do planeta numa forma assim grande, né? Uma tentativa de representar uma grande área, certo? Ok, ele faz uma pergunta. Você já se deparou com um mapa quadriculado parecendo uma rede? Esta é uma forma de representação que ajuda na localização de pontos da superfície terrestre, chamada de coordenadas geográficas, certo? Então a gente chama essa representação, que ela fica toda quadriculadazinha, de coordenadas geográficas, que as coordenadas são justamente a latitude e a longitude. Para a gente aprender melhor, né, para facilitar a compreensão das coordenadas, a gente constrói uma malha representativa do globo, né?
em forma retangular e utilizando linhas retas e paralelas perpendiculares para representar. Então, é justamente as linhas retas e paralelas e perpendiculares são essas, os meridianos, de forma vertical, e de forma horizontal são os paralelos, tá certo? Então, os meridianos, esses que são verticais, a gente chama de longitude, e os horizontais a gente chama de latitude. Aqui, ó, tá detalhando melhor. Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. Então a gente tem aqui, ó, a latitude 0, né, 0 grau, e a partir daqui, ó, ele vai contando para cima e para baixo. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, a gente pode dizer que aqui a gente tem o 0, aí aqui vai vir 20, 40, 60. Aí nesse outro sentido, se aqui tem o 0, a gente pode ter aqui 20, 40, 60, certo? Nesse sentido. Então a gente tem aqui os polos, né? O polo norte e o polo sul. E quando a gente quer representar ou quer falar das latitudes que estão acima do Equador, a gente chama de latitude norte. Então a gente vai estar, por exemplo, aqui a gente tem latitude 0, que está igual com o Equador. Aí aqui a gente tem na primeira linha que eu coloquei aqui, ó, como 20, então a gente tem aqui 20 graus de latitude norte, né? 20 graus de latitude LA norte. Certo? Beleza? Essa linha imaginária é o Equador, né? Então as latitudes são linhas numeradas em graus para norte e para sul, partindo do 0 do Equador até 90 graus no polo. Então quando ele chegar aqui, ele vai bater 90 graus sul. Quando ele chegar aqui no polo, ele vai bater 90 graus norte. Beleza? Vamos continuar. Se a gente for construir uma malha a partir do Equador, né? A gente vai fazer aqui, ó, representando o globo terrestre. A gente tem aqui o hemisfério norte acima, como eu vinha dizendo, e o Equador e o hemisfério sul, certo? Então, tudo que tiver acima é norte, tudo que tiver abaixo é sul. No intervalo do Equador até o norte temos o hemisfério norte. No intervalo, da mesma forma aqui, ó, no intervalo entre o Equador e o Polo Sul, a gente tem o hemisfério sul. Ó, construindo uma malha representativa do globo terrestre. As linhas imaginárias horizontais paralelas ao Equador, numeradas em grau, representam as latitudes, que vão de 0 a 90 graus nos polos, tá certo? Aqui, ó, esse quadrado aqui a gente entende como se fosse o mapa, o planeta, né? O mapa do planeta aqui, ó. A gente não está representando aqui os países, mas aqui a gente está falando aqui, ó, Polo Norte, Hemisfério Norte, o Equador, Hemisfério Sul e o Polo Sul. Então a gente tem uma representação aqui também do planeta, tá certo? É um esquema, né? Que a gente chama de esquema. Aqui a gente não vai ver os países, mas a gente pode compreender e adaptar, certo? Então a gente tem o 0, 20, 40, 60, 80 até 90 graus. E aqui da mesma forma. Então a gente tem 90 graus ao norte, o Polo Norte, 90 graus ao sul, a gente vai ter o Polo Sul. Quando a gente fala de meridianos, né? A gente tem um meridiano, o 0 aqui, ó, que está em Greenwich, tá certo? Eu chamo de bruxa verde porque witch quer dizer bruxa, né? E green quer dizer verde em inglês, né? Então eu chamo de bruxa verde.
só para lembrar, né, para ajudar a gente a lembrar. Os meridianos são linhas imaginárias que cruzam perpendicularmente o Equador, né? Então ele cruza perpendicularmente, então ele forma uma cruz. Ele cruza totalmente. Então, se a gente tem um Equador nesse sentido, perpendicularmente a gente vai ter os meridianos, certo? Então, o primeiro meridiano é o meridiano de Greenwich. Então, as longitudes, quando a gente fala de longitude, a gente está falando de linhas que cortam a Terra em medidas em graus partindo do meridiano de Greenwich. Então, ela vai de 0 a 180, para leste ou para oeste, tá certo? Então, ela vai de 0 a 180 graus. Ó, se a gente construir aquela malha representativa, a gente pode chamar tudo que tiver a leste de Greenwich de hemisfério leste, né? E tudo que tiver a oeste de Greenwich de hemisfério oeste, certo? O que tiver a leste vai ser hemisfério leste e aqui, ó, ao contrário aqui, ó, hemisfério oeste. E aqui é o zero, beleza? Então, cortando a Terra na vertical, o meridiano de Greenwich divide o planeta em dois hemisférios, o hemisfério leste para a direita e o hemisfério oeste para a esquerda. Aí cada um dessa medida aqui vai ser em graus. Aqui é o grau 0, aí digamos que aqui seja 20, né? Até 180. E isso dá um giro todo no planeta. Ó, se a gente for numerar, a gente vai ter essa medida em graus partindo de Greenwich de 0 a 180 para a direita e 0 a 180 para a esquerda. Tá certo? Então a gente tem nessa contagem, a gente vai ter as longitudes. Partindo da divisão da Terra em hemisfério norte, sul, leste e oeste, cortados por linhas imaginárias, paralelos e meridianos, numeradas em graus, latitudes e longitudes, fazendo-se a intersecção das duas linhas, consegue-se localizar qualquer ponto do planeta Terra. Tá certo? Então, esse método, essa metodologia é chamada de coordenadas geográficas. Então, se eu quiser achar esse ponto, eu vou calcular aqui, ó, do zero do Equador, o zero Greenwich. Então, eu vou calcular aqui, ó, vou calcular essa distância, calcular essa distância aqui. Então, a partir do momento que eu faço a intersecção entre essa distância e essa distância, eu vou achar o ponto que eu quero, certo? Se eu quiser achar um ponto, eu vou ter que ver aqui quanto ele vai ter de latitude. No caso aqui, ó, se eu fizer uma rosa dos ventos aqui, aqui o norte, sul, leste, oeste, né? Isso ajuda a gente a responder. Se eu fizer uma rosa dos ventos aqui, então eu vou saber que essa latitude aqui é norte, certo? Então ele tem quanto de latitude norte? Ele está a 20 graus de latitude norte, certo? Não sei se está bem representado aí no vídeo, mas aqui é 20. Então 20 de latitude norte. E aqui, ó, a partir de Greenwich, ele vai ter 30 de longitude, 30 graus de longitude oeste. A partir do momento que eu tenho esses dois pontos, eu posso achar qualquer ponto no planeta Terra. Por quê? Porque ele vai depender de onde ele está a partir do Equador ou a partir de Greenwich. Aqui a gente está detalhando essa malha, né, representativa, essa representação das distâncias, tá certo? Então, fazendo aqui, a gente vai ter o zero no Equador e a gente vai ter
o zero aqui em Greenwich. Então, por exemplo, se eu quiser achar esse ponto, eu vou me preocupar se ele, a quantos graus ele está do Equador. Então, vamos analisar aqui. Aqui a gente tem o esquema aqui, ó. A gente vai ter 0, 20, 40, 60. Então, ele está... Se a gente desenhar uma rosa dos ventos aqui, a gente vai ter norte, sul, leste, oeste. Então, a gente está a 60 graus, aqui, 60 graus, né, de latitude sul. E a longitude? O zero, né, aqui? O zero aqui em Greenwich, aqui, ó. Essa é a linha zero. Então, vamos ver quantos graus de distância ele está de Greenwich. 20, 40, 60, 80, 100, 120. Então, ele vai ter 120 aqui e 60 aqui. Então, ele tem 120 graus de longitude. Agora, é leste ou é oeste? Tá certo? Tudo que tiver à direita de Greenwich é leste. Tudo que tiver à esquerda é oeste. Então, ele está a 120 graus de longitude oeste. Beleza? Vamos continuando. Aqui, ó, para localizar qualquer parte da superfície terrestre, né, a gente vai ter que notar se a gente está o posicionamento a partir do Equador e a partir de Greenwich, certo? Ele faz aqui, ó, bem parecido com o que eu fiz anteriormente, né? 40 graus aqui, ó, de latitude norte e 90 graus, né? 80 no caso, 80 graus, desculpe, de longitude oeste. Nesse ponto, agora eu quero achar esse ponto B, eu voltar aqui o Equador, aqui é Greenwich. A partir do Equador eu tenho quanto? A partir do Equador eu tenho 60 graus de latitude sul. E aqui, ó, a partir de Greenwich eu vou ter 80 graus de longitude oeste. Aí voltando aqui para o mapa, né? A gente vai ter justamente essa malha toda representada aqui, ó, nesses tracinhos. Então é a partir dessa malha, a partir desse cruzamento, desses pontos, que a gente pode achar todos esses pontos. Então o que é que vocês vão fazer? A atividade que eu vou passar para vocês, que vai estar aí, a gente vai descobrir onde estão justamente esse ponto. Ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Beleza? Mas isso aí vai estar na atividade que eu vou mandar para vocês, tá bom? Valeu. Tchau.